tudo bem com vocês? Continuam se cuidando, lavando as mãos com frequência, utilizando máscara quando saem de casa, utilizando álcool em gel? A situação está melhorando, felizmente, e a gente espera que melhore cada vez mais. E para isso, nós precisamos continuar com os cuidados para nos proteger e proteger aos outros. Meu nome é Ângela e nós estamos aqui para mais uma aula. A temática da nossa aula de hoje é algo que a gente já falou um pouquinho no passado. Nós conversamos sobre esportes, mas, obviamente, a abordagem será diferenciada. A gente vai falar sobre esportes diferentes, a gente vai ter uma outra retomada em relação ao inglês, a gente tem uma atividade bem bacana. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? A primeira coisa que a gente tem que falar é em relação às Olimpíadas. Esse ano nós tivemos as Olimpíadas de Tóquio. Tóquio 2020. Puxa vida, mas Tóquio 2020 e a gente está no ano de 2021. Já vamos ver sobre isso. Acompanhem a leitura desse slide. Olimpíadas é um dos maiores eventos do mundo, um dos maiores eventos esportivos do mundo. Teve sua origem na Grécia Antiga, na cidade de Olímpia, por isso que se chama Olimpíadas. E, na verdade, é uma celebração da paz, ou de trégua, quando nós estamos em uma época de guerra entre as nações por meio do esporte. Então, se a gente pensar em relação às Olimpíadas, a gente tem esses 5 aros que representam os diversos continentes. Uma celebração de paz entre povos de diversos países. Como eu estava falando, esse ano nós tivemos as Olimpíadas de Tóquio, Tóquio 2020, mas na verdade aconteceu em 2021, porque 2020 teve que ser suspenso por causa da pandemia. Então esse ano pôde acontecer, e assim, é lógico que a gente teve a questão do fuso horário, então eu acredito que para muitos tenha sido difícil acompanhar os jogos, mas é sempre um momento de muita emoção. Tanto quanto o Brasil ganha, quanto outras nacionalidades, às vezes uma coisa tão equilibrada, às vezes uma coisa emocionante. A gente sabe que os atletas tentam se superar nas Olimpíadas ou em competições diversas. Você gosta de esporte? É bom em algum esporte? Pratica algum esporte? Puxa vida, a gente tem que pensar na questão de saúde também. Sempre que a gente fala em relação a esporte, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é em relação ao bem-estar físico, ao bem-estar do corpo e ao bem-estar emocional que o esporte propicia a todos nós. Como eu disse para vocês, a gente vai falar sobre algumas questões diversificadas em relação aos esportes. Então, a primeira coisa que a gente vai abordar, já a gente falou sobre Olimpíadas, então é sobre os Jogos dos Povos Indígenas. Acompanhe a leitura. O importante não é competir, e sim celebrar. Essa é uma frase símbolo dos Jogos dos Povos Indígenas. Em 1996, houve a primeira edição, e o objetivo é a integração das diferentes tribos, o resgate e a celebração dessas culturas tradicionais. Então, são tribos, tanto do Brasil quanto de outros países do mundo. E é uma celebração, cada um com a sua peculiaridade, com a sua vestimenta, com a sua cultura, com a sua música. Então é um jogo mais de celebração entre essas etnias, entre esses povos diversificados, que eu acho sensacional. Aí nessa imagem que a gente viu, nessa primeira imagem, a gente viu uma competição que existe por ser bem tradicional entre muitas etnias, que é o arco e flecha. Continuando um pouquinho, algumas outras modalidades, vocês podem ver na tela agora, algumas outras modalidades desses Jogos dos Povos Indígenas, que além do arco e flecha tem cabo de guerra, canoagem, corrida com tora. Essa imagem que vocês estão vendo agora, aparece a corrida com tora. Tora o que é? É o tronco da árvore caído. Obviamente é pesado, tem de tamanhos diferentes, de idades diferentes, mas a gente tem que pensar na questão ambiental também. E os povos indígenas geralmente ajudam a proteger a natureza. E uma das provas é essa corrida com toras, em que eles vão se revezando para atingir uma certa distância o mais rápido possível. A gente vai agora, para vocês poderem entender um pouquinho mais sobre isso, a gente tem um vídeo de uma reportagem mostrando sobre os Jogos dos Povos Indígenas de 2015. Um vídeo bem interessante, acompanhem lá.
Olá, boa noite a todos. Aqui as competições estão emocionantes. É claro que os Jogos Mundiais Indígenas não são uma disputa pelo primeiro lugar. A ideia é celebrar, é promover a integração entre tantos povos diferentes, mas aquela disputa saudável na hora da partida faz parte e, olha, está empolgando o público. Neste final de semana, o Brasil, ou melhor, algumas etnias brasileiras, tiveram seus momentos de glória aqui na Arena Verde. Neste domingo, no arremesso de lança, a competição estava bem equilibrada, com os Estados Unidos na frente, até que no último arremesso, Itaguari, do povo Pataxó, fez um lançamento insuperável de mais de 45 metros. O campo de medição tinha 60 metros, então foi perto do limite final. E a plateia reagiu em coro, fez muita festa, gritou o nome do Brasil, depois repetiu o nome da etnia Pataxó. E olha, os indígenas também comemoraram com o povo, foi uma festa muito bonita. Nesse domingo também teve uma disputa de peso, literalmente, no cabo de força entre o povo Maori da Nova Zelândia e a etnia brasileira Bacairi do Mato Grosso. Homens e mulheres fortes, com tatuagens, pinturas no rosto, caretas assustadoras, dança bem diferente. Os Maori, povo da Nova Zelândia, estão chamando a atenção nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas em Palmas, Tocantins. E eles até gostam da curiosidade do público. Falam que têm orgulho de mostrar quem são. Showing how proud we are to be who we are. Este domingo foi o dia mais esperado das competições para os Maori. Acostumados a esportes bem diferentes dos brasileiros, o cabo de força era o momento para mostrar o ponto forte da equipe, a força. Para entrar em campo preparados, muita concentração e preparo físico. O cabo de força usa 10 homens ou mulheres de cada lado. Ganha quem puxar a bandeira que marca o meio da corda para o seu lado do campo antes do tempo acabar. Começa a partida com vantagem dos guerreiros da Nova Zelândia. Os movimentos sincronizados ajudavam. Mas os Maori não esperavam o que, ou melhor, quem vinha pela frente, os Bacairi do Mato Grosso, campeões nacionais de cabo de força nos Jogos Indígenas do Brasil. No fim do tempo, os Maori cansados perderam o ritmo para os atletas do Alto Xingu. Interessante, né? Conhecer um pouco mais da cultura dessas etnias diversas do Brasil e de outros países. Eu adoraria assistir pessoalmente alguma edição dos Jogos dos Povos Indígenas. Mas eu falei no início dessa aula que nós conversaríamos um pouco sobre alguns esportes talvez menos conhecidos ou não conhecidos, desconhecidos para muitos de vocês. Vamos ver, é óbvio que eu não vou falar sobre as regras, mas eu vou tentar fazer com que vocês tenham uma noção, quando vocês vejam esse esporte na televisão, que vocês possam se lembrar de alguma das coisas que nós vamos falar aqui. O primeiro deles é o curling. A gente pode ver ali pelas imagens e aquele pequeno texto. Primeiro, para o curling talvez não seja praticado no Brasil, porque é necessário ter pistas de gelo. São geralmente equipes de 2 ou 4 pessoas. E o objetivo é lançar a pedra de curling o mais próximo possível do alvo. Vocês podem ver aqui por essa imagem, isso é uma pedra de granito lisa que ela desliza na pista de gelo. Então a gente pode ver que tem uma pessoa responsável por arremessar essa pedra de granito. E daí o que acontece? As equipes são formadas por lançadores e varredores. Que estranho esse termo, né? Varredores acompanham a pedra lançada com uma vassoura, diminuindo o atrito da pedra com o gelo até que ela se aproxime do alvo. Ganha os pontos a equipe que tiver as pedras mais próximas do alvo. Então a gente tinha visto no slide anterior uma pessoa arremessando essa pedra de granito. E agora esses dois que parece uma vassourinha que eles vão passando na frente dessa pedra de granito na pista de gelo. Para quê? Para diminuir o atrito e a pedra chegar o mais próximo possível do alvo. O país que mais se destaca nesse esporte é o Canadá. É o país que tem mais medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno. E eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um esporte que lembra um pouquinho o curling, obviamente.
o material é diferente, onde é praticado é diferente, as regras são diferentes, mas a ideia geral é parecido, lembra a boccia aqui do Brasil. Quer dizer, boccia não é do Brasil, mas é um esporte mais praticado aqui no Brasil, em que as pessoas arremessam uma esfera e daí você tem que se aproximar de um alvo também. Se tiver uma esfera, uma bola de outro jogador, você pode tentar tirar ela para ficar mais longe, tirar essa esfera para ficar mais longe do alvo e a sua ficar mais próxima. A ideia do curling é mais ou menos essa também. A gente vai assistir um videozinho de alguns momentos de uma competição de curling para vocês entenderem como que é esse lançamento dessa pedra, os varredores, o alvo, enfim. Acompanhem lá, é bem curtinho. O próximo esporte que nós vamos conversar vem lá da Inglaterra. É um esporte que se chama cricket. Ele teve a sua origem na Inglaterra, mas atualmente é praticado em diversos locais ao redor do mundo. Aqui no Brasil eu nunca vi ninguém praticando, pelo menos profissionalmente ainda é algo um pouco incomum. Acompanhe a leitura do slide. A origem foi na Inglaterra. Para jogar cricket são necessárias 2 equipes com 11 jogadores cada e o propósito é bater e rebater uma bola pequena e maciça de madeira por entre balizas num gramado. Então é uma bola de madeira, isso já é um pouquinho incomum. Continuando a leitura. A gente tem para jogar o cricket um campo oval. No centro há uma área retangular chamada pitch, com 20 metros de comprimento por 3 metros de largura. Em cada uma de suas pontas há uma estrutura chamada wicket, formada por 3 estacas fincadas no chão, lado a lado. Então, se a gente pensar, a gente tem um campo oval, a gente tem essa área retangular chamada pitch, que é onde acontece a parte principal, que a gente tem uma pessoa que vai arremessar essa bola maciça de madeira e a gente tem um rebatedor, como se fosse com um bat tentando jogar essa bolinha para longe. Lembra alguma coisa que vocês conhecem aqui do Brasil? Tem um jogo com nomes diferentes ao redor do Brasil. Eu cresci conhecendo como bets. Tem gente que chama de bete-ombro, tem gente que chama de taco e bola, enfim, não importa, mas o objetivo é praticamente o mesmo. A gente arremessa uma bolinha tentando acertar na casinha do oponente para derrubar, enquanto que o oponente está segurando um bat para tentar rebater essa bola para longe. E o cricket é mais ou menos essa mesma ideia dessa brincadeira de criança que a gente tem aqui no Brasil. Mais uma vez, eu trouxe um videozinho para a gente conhecer um pouquinho do cricket com algumas rebatidas sensacionais. Acompanhem lá. You hating on me, it's not adding up. Add it up. Told her if it's all me, everything is on me, gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me, why you hating on me, it's not adding up. Interessante, né? Você já tinha escutado falar sobre cricket?
Você já jogou bete ombro, enfim, taco e bola? Não sei como que você conhece, porque quando eu era criança, há bastante tempo atrás, era uma brincadeira que eu adorava jogar com os meus colegas. E era muito boa, assim, rebatia bem. Hoje em dia, obviamente, provavelmente nem acertaria a bolinha por uma falta de prática, mas era um jogo que eu adorava. O próximo esporte que nós vamos conversar um pouquinho é o hóquei. O que é o hóquei? O hóquei é um dos esportes olímpicos. Ele pode ser jogado, como está escrito ali no slide, no gelo, na grama ou em quadra sintética. E pela imagem a gente pode ver que é um jogo bem diferente. Aqui a gente tem o taco também, mas com um propósito bem diferente. Acompanhem a leitura. Ele é praticado conduzindo a bola com um taco que cada jogador possui e tem como objetivo fazer o maior número possível de gols. Popular em países como Canadá, República Tcheca, Finlândia, Noruega, Suíça, entre outros. Ou seja, para jogar o hóquei a gente tem uma quadra, geralmente o mais conhecido é na pista de gelo, onde todos os jogadores têm um taco e eles vão conduzindo a bola, tentando passar para outros colegas, tentando arremessar o mais longe possível para acertar dentro de um gol. E daí ganha, obviamente, a equipe que fizer mais gols. Já viu alguma vez uma partida de hóquei? O próximo esporte é um esporte que a cada ano ele fica mais conhecido ao redor do mundo, que se chama badminton. Também é um esporte olímpico. Acompanhem a leitura. Badminton é um esporte praticado entre 2 ou 4 jogadores. Usa raquetes, os jogadores ficam separados por uma rede, ao invés de bola, é jogado com uma espécie de peteca. Ou seja, a gente tem aqui a raquete do badminton, só que não tem uma bolinha. Ela tem como se fosse essa peteca, que o objetivo tem a peteca e você tenta rebater essa peteca com uma quadra separada por redes. A gente já vai ver um videozinho sobre isso, mas antes acompanhem a leitura. Ele é popular em países como Singapura, Índia, Indonésia, China, Paquistão, Japão e Tailândia. A velocidade dessa peteca pode chegar até 300 km por hora. 300 km por hora. Ou seja, exige um grande treinamento físico por parte dos atletas, que envolve agilidade, coordenação e reflexo. Então, se imagine, se essa peteca, quando é rebatida, pode chegar a 300 km por hora, toda a agilidade que o atleta tem que ter para tentar defender e rebater essa bola novamente para a quadra anterior. A gente vai ver um vídeo de alguns segundos que você vai ver a velocidade e a agilidade, os reflexos que tem esses jogadores. Acompanhe um pouquinho desse vídeo. Sensacional, né? A gente, até para acompanhar a velocidade com que é rebatido, é uma coisa muito rápida. Eu nunca assisti uma partida de badminton, mas adoraria. E o último esporte desses diferenciados, quem sabe vocês já tenham conhecido, ouvido falar, assistido sobre todos eles, mas são esportes que ainda não são tão praticados aqui no Brasil. O último deles é a esgrima. Acompanhe ali a leitura. A esgrima é a mais antiga arte marcial do Ocidente. A gente pode ver nessa imagem que existe toda uma indumentária, toda uma roupa e aparelhagem especial para se praticar a esgrima. Continuando. As armas podem ser a espada, florete e sabre. Determinam as modalidades da esgrima de acordo com a arma em que ela é praticada. As roupas garantem a segurança dos esgrimistas e o vestuário é geralmente todo branco e são usados os seguintes acessórios: colete protetor, luvas e máscaras de metal. O esgrimista tem um fio preso na sua espada, que se conecta a um aparelho para marcar quantas vezes a arma tocou no adversário. Ou seja, devido à velocidade, a gente não sabe, muitas vezes, não consegue visualizar se realmente, vamos pensar em relação à espada, por exemplo, ou sabre, tocou no adversário.
Então, existe esse sensor para que seja identificado. Cada vez que a ponta tocar no corpo do adversário, acende uma luz e é emitido um som. Muitas vezes para daí serem pontuados, serem computados os pontos para ver quem ganha a competição. A gente vai assistir um videozinho em que mostra não uma competição de esgrima, mas 2 esgrimistas treinando para vocês verem todo o empenho e dedicação deles. Acompanhem comigo. Acharam interessante? De certa forma, eram esses alguns jogos curiosos, eu pelo menos acho interessante conhecer um pouquinho, de jogos que são praticados, às vezes com muita frequência, às vezes sendo o esporte mais tradicional e mais praticado em outro país, sendo que aqui no Brasil a gente tem outros. Por exemplo, continua sendo o futebol, o esporte geralmente favorito dos brasileiros, acompanhado de vôlei, natação, enfim. Isso é uma questão muito individual. Tanto para praticar, cada um precisa achar o que mais lhe atrai, qual é o esporte favorito, para pensar, como eu disse, na questão mental, na questão corporal, na questão saúde. Praticar esportes é muito importante. Mas vamos um pouquinho agora para alguns esportes que eu acredito que a maioria deles vocês devam conhecer. Ou, se ao verem um vídeo, se assistirem um vídeo, se lerem um texto, vocês identificariam em inglês. Vamos lá? Porque agora é It's English Time. É um pouquinho da nossa aula de inglês com algumas palavras, como eu sempre digo. Depois o professor, a professora de vocês retoma de uma maneira diversificada a prática linguística disso. Mas se a gente está falando de esportes, olha esse desenho. Garanto que a maioria de vocês sabe como que é esse esporte em inglês, ok? It is basketball. Repeat, please. Basketball. I play basketball. Do you play basketball? Do you like basketball? Next sport. What's that? Volleyball. Volleyball. Do you like volleyball? Do you play volleyball? Do you watch volleyball? Next one. What's that? Almost soccer, but it's played with the hands, so it is handball. Handball. You use your hands to throw the ball. Handball. Next one. What's that? Judo. Judo. Do you like judo? Have you watched it? Do you watch judo? Did you see Olympic Games? Judo is very nice. It's one sport very appreciated in Brazil and in the world. Next one. It's Brazilian most famous sport. Soccer. Soccer. Or football. Football. Por que eu deixei os dois modos, tanto futebol quanto soccer? Se você estiver nos Estados Unidos, aqui é só uma curiosidade, se você estiver nos Estados Unidos e falar I like football, eles vão achar que você está falando do futebol americano, que é bem diferente, com regras bem diferentes do nosso. Agora, se você for para o Reino Unido, por exemplo, e outros países, se você falar futebol, ok, eles vão achar que é o nosso. Então, nos Estados Unidos, se você quiser falar se referir em relação ao futebol, você vai falar soccer. No Reino Unido e muitos outros países, se você falar futebol, vai ser como se fosse o nosso futebol. Interessante, né? Ou seja, aqui, numa aula de inglês, não importa, as duas formas são aceitas. Do you like football? Do you play football? Are you good at football? Are you good at soccer? Do you like soccer? Do you play soccer? I don't like it very much. I don't like football, but it's okay. Como eu sempre digo, esporte é uma coisa muito individual. Next one.
Esse é bem diferente do português para o inglês. Swimming, swimming, swimming. Eu adoro natação, tanto para assistir quanto para praticar. Next one. It's an Olympic sport. Rowing, rowing. É o nosso remo. A palavrinha row é remo. E o esporte, rowing. Ok? Next one. Athletics. Athletics. Aqui a gente tem que pensar de uma maneira geral. Athletics é o atletismo. A gente tem inúmeras provas dentro do atletismo. Arremessamento de disco, salto em altura, salto em distância, salto com vara. Enfim, são diversas as modalidades dentro do atletismo. Athletics. Next one. Skateboarding. Skateboarding. A gente teve nas Olimpíadas esse ano a estreia do skate, né? Foi a primeira vez que uma edição da Olimpíada teve skate e a gente já saiu com medalha. Acho que vocês acompanharam e, de certa forma, despertou ainda mais interesse em relação ao skate. A gente teve outra modalidade também que estreou nessas Olimpíadas, que foi o surf, ou surf, se a gente falasse com a pronúncia em português, com a escrita em português, que o Brasil tirou medalha de ouro. Mas, enfim, não vou trazer todos os resultados, não vamos ficar falando sobre como foram as Olimpíadas de Tóquio, que eu acho que vocês acompanharam pela televisão, ou depois uma retrospectiva, uma vez que os horários em que os esportes aconteciam eram de madrugada devido ao fuso horário do Japão para o Brasil. Mas eu quis trazer para vocês algumas modalidades esportivas em inglês. Vamos agora para algumas atividades, só para a gente ver em relação a vocês, para relembrarem isso ou para se expressarem em relação a eles. A nossa primeira atividade é muito simples. Eu só quero que vocês assinalem uma das duas versões. So, do you like sports? Yes, I do. No, I don't. Do you like sports? Yes, I do. No, I don't. Assinalem lá. Ok? Se vocês não escreverem, não estão escrevendo, só pense. Yes, I do or no, I don't. Você gosta ou não gosta de esportes? O que você responderia para isso? Se você perguntar para mim, Angela, do you like sports? Yes, I do. Yes, I do. Próximo. Aqui, para você pensar, se você estiver usando o caderno, para você escrever, a gente viu alguns esportes, alguns deles são bem parecidos em relação a português. What's your favorite sport? What's your favorite sport? Aí você vai responder, my favorite sport is... E daí escreva qual esporte. Se você não lembra, pesquise, depois reassista novamente essa aula, ou seja, veja no seu livro, enfim, coloque o seu esporte favorito. Se você perguntar para mim, Angela, what's your favorite sport? My favorite sport is basketball. My favorite sport is basketball. Ok? Nossa próxima atividade. Hoje a gente tem mais de uma atividade. Eu vou deixar um tempinho na tela aqui. É uma atividade que geralmente as pessoas gostam de fazer. É um bom passatempo, que é a questão do Hunting Words, nosso caça-palavras. Vocês podem ver, a gente tem aqui 7 esportes que a gente falou um pouquinho nessa aula, e a gente tem as palavrinhas aqui. As palavras, essas 7 palavrinhas estão aqui no meio dessas palavras, elas podem estar na vertical, na horizontal ou na diagonal. Então, a gente vai dar para vocês alguns minutinhos para responderem. Acompanhem comigo na tela, vejam se vocês conseguem achar todos.
Conseguiram achar 7 palavrinhas? Agora a gente vai aqui para retomar, ver se você acertou mesmo. A primeira delas era athletics. Athletics. Olha lá onde que ela estava. Na diagonal. Você conseguiu encontrar? Essa era uma das difíceis. Eu, pelo menos para mim, vertical e horizontal é muito mais fácil de achar do que diagonal. A segunda delas era basketball. Basquetebol. Você conseguiu encontrar? Olha lá. Na horizontal, na segunda linha. Basketball. Next one. Futebol. Futebol. Bem no meio ali. Futebol. Lembra da outra maneira que a gente fala, se refere em relação a futebol? Se a gente estiver nos Estados Unidos, soccer. Soccer. Ok? Pronúncias diferentes existem, às vezes há muitas variantes em relação ao modo de falar uma palavra. Por quê? Porque inglês é falado em tantos locais ao redor do mundo e às vezes tem essas diferenciações. Próxima palavrinha a gente tem handball. Handball. Onde que está? Acharam? Olha lá. Outra que está na diagonal também. Handball. Handball. Próxima. Judo. Judo. Bem no finalzinho, facinho de achar. Judo. Nossa próxima palavrinha. Swimming. Lembra o que é swimming? Swimming. Olha lá, swimming. Terceira linha. Swimming. E a próxima? Olha aqui, mais uma na diagonal. Rowing. Rowing. Lembra que eu falei row? Remo. Ok? Então, rowing. Repita uma vez cada uma dessas palavrinhas. Vamos lá. Athletics. 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 Basketball. 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 Football. Football. Handball. Handball.
judo, judo, swimming, swimming, rowing, rowing. Okay? Do you like athletics? Do you like basketball? Do you like football? Do you like handball? Do you like judo? Do you like swimming? Do you like rowing? Para responder, yes I do, no I don't. A gente tem mais uma atividade ainda. Agora, em relação àquela primeira parte da aula, quando eu falei em relação a alguns esportes que não são tão conhecidos aqui no Brasil. Eu falei algumas questões em relação a objetos necessários para praticar esses esportes, em relação ao objetivo desse esporte. E agora eu quero ver se vocês prestaram atenção nessa parte da aula também. Em relação ao inglês, acho que todo mundo acertou ali, certo? E agora a gente tem esse exercício de numere. A gente tem aqui 5 esportes que eu falei: curling, cricket, badminton, hockey. Aliás, a gente está falando em português, hockey e esgrima. E aqui a gente tem alguns objetos para esses esportes, ou algumas questões relacionadas a eles. Qual desses esportes que precisa de luva para jogar? Precisa de uma raquete? Precisa de um taco? Usa uma peteca? Tem traves, ou seja, a pessoa precisa fazer um gol. Tem uma espada? Tem uma rede? E tem uma pedra de granito. Quem sabe algumas das opções possam ter mais de um número, ok? Ou seja, possam ser utilizadas em mais de um esporte. Vou dar alguns minutinhos para vocês numerarem. Vamos lá.
Vamos lá então? Vocês conseguiram responder? Eu não acho esse exercício tão fácil, porque eu vou ser bem sincera. Eu não conhecia todos esses esportes ou não sabia algumas peculiaridades em relação a esses esportes. Mas espero que vocês tenham acertado. Vamos lá? Primeiro deles era luva. Qual desses esportes precisa de luva para ser praticado? Vamos ver? A esgrima. Lembra que a esgrima tem toda uma roupa especial para ser utilizada e precisa da luva, que eles falaram geralmente, que estava escrito lá e mostrado na imagem, geralmente uma roupa branca e precisa da luva. Raquete. Qual desses esportes precisa de raquete? Tênis não está aqui. Vocês lembram qual deles que é? Vou dar uma dica. Era um esporte que era jogado com uma raquete e com outro objeto que não era uma bola. Vamos lá? Badminton. Badminton. Acertaram? Próximo a gente tem taco. Uma dica para vocês, eu acho que aqui vai mais de um número, hein? Vamos ver. Um dos esportes que precisa de taco para ser jogado. Cricket. Lembra do cricket? E o outro, o hockey. Aqui geralmente é o jogado sobre o gelo. Pode ter também outras superfícies, mas o mais conhecido é em relação ao gelo. E o cricket, que é aquele que tem campo oval, daí tem aquela parte retangular e você tem que rebater aquela bola de madeira, bola maciça de madeira. Conseguiram acertar? Próximo, eu acho que está bem fácil. A gente viu aqui um esporte que precisa da raquete, é o badminton. Badminton é jogado com raquete e uma peteca, que é aquele que a velocidade da bola vai muito rápido. É bem interessante, né? Próximo a gente tem traves do gol. Entre esses esportes, o único que a pessoa precisa fazer gol é o hóquei. É o hóquei, ok? Que a pessoa tem que ir indo com a bola e jogar a bola para cima, para dentro do gol. Próximo a gente tem uma espada. Entre esses esportes, a esgrima é o que precisa de uma espada, de um sabre, do florete, enfim, varia conforme a modalidade. Próximo a gente tem rede, que separam os dois times. Qual que é? É o badminton. Lembra da raquete com a peteca, a rede separando? A gente assiste um vídeo que mostra um pouquinho do dinamismo do badminton. E por fim, o esporte que tem uma pedra de granito, que a gente tem uma pessoa lançando essa pedra de granito e os varredores que vão tentando diminuir o atrito para que essa pedra chegue mais próximo ao alvo, que é o nosso número 1, que é o curling, que é um esporte geralmente das Olimpíadas de Inverno. Acertaram tudo? Conseguiram entender? Espero que sim. A nossa aula está quase chegando ao fim. Eu acho que é bem importante a gente acabar falando, associando um pouquinho a questão do esporte e da saúde. Se a gente pensar, o esporte auxilia na prevenção de doenças, auxilia na nossa saúde física e mental, bem-estar, propicia hormônios como serotonina, endorfina, que nos auxiliam em relação ao humor, redução da irritabilidade e melhoria da nossa disposição e produtividade. Então eu acho que se vocês têm uma vida dinâmica, praticam esportes. Caso ainda não pratiquem, tente fazer com que ele faça uma parte do seu cotidiano, faça parte da sua rotina, porque é bem importante para vocês, para a sua saúde, para o seu bem-estar. É muito importante isso, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Bye, bye.